Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos aqui a nossa nutricionista. Ela que é nutricionista e diabética há 15 anos, uma debutante. Seja muito bem-vinda, nutricionista Evelyn Cristina. Muito obrigada. E a culpa é das estrelas e não da insulina. E novamente, de novo, a minha musa da podosfera. Ela que já tá com um sorriso lindo no rosto, já tá mais animadinha. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. E lembrem-se, a insulina não vicia. Hoje vamos conversar sobre ela, gotinhas de vida, as insulinas. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, vamos falar sobre gotinhas de vida, gotinhas de amor, gotinhas de sobrevivência. Elas, as tão temidas, tão místicas, tão míticas, as insulinas. E aí, doutora Fernanda Castro, o que são insulinas? Por que o diabético, propriamente dito, precisa desse líquido milagroso, desse líquido de vida? Quem tem diabetes, principalmente os tipos que o próprio organismo destrói as células que produzem insulina, precisa se aplicar insulina, né? Ou receber essa insulina, que é um hormônio que vai ajudar a levar o açúcar que está no sangue para gerar energia no corpo, para dentro das células. Então a gente precisa dessa insulina, né? Todo mundo precisa, mas quem produz a insulina não precisa aplicar. Quem não produz, a gente tem, né, esse benefício aí, essa salvação para muitas vidas aí, que foi a insulina. A insulina vai ser importante para não deixar a glicose ficar tão alta no sangue e para conseguir levar essa glicose do sangue para dentro das células e a pessoa conseguir ter energia para fazer as coisas do dia a dia, para conseguir manter o peso, para conseguir ganhar musculatura. Então a insulina é muito importante para todo mundo. Então quem não é diabético já produz insulina? Isso, já produz insulina. E existem tipos de insulina? Eu já li alguns nomes diferentes na hora que você vai dando as aulas. Explica um pouquinho pro nosso ouvinte. A insulina base, assim, né, que seria a insulina que a gente produz, ela dura 2 minutinhos no sangue. Então, quando a gente aplica, por exemplo, uma insulina regular, que é a insulina mais próxima da insulina que a gente produz, só que ela cai direto no sangue. Então, né, a insulina que a gente produz, ou uma insulina aplicada na veia, né, quando a pessoa está no hospital, por exemplo, ela vai durar de 2 a 5 minutos. E por isso que teria que ter uma aplicação contínua de insulina, né? Uma liberação contínua de insulina. Como ninguém daria conta de ficar aplicando de 5 em 5 minutos, né? Umas gotinhas de insulina, porque a aplicação que a gente faz, assim, para aplicar na veia seria muito difícil a própria pessoa aplicar. Para aplicar no subcutâneo, que é a gordurinha da barriga, a gordurinha do braço, da perna, então a gente precisaria de uma aplicação muito frequente, né? Várias agulhadas ali por dia para conseguir esse efeito com a insulina regular. Certo. Né? Para conseguir o efeito na glicose, na energia. E por isso foram desenvolvidas vários outros tipos de insulina, para conseguir fazer com que essas insulinas fossem liberadas mais devagar no corpo. E aí foram surgindo as insulinas NPH, a insulina glargina, as mais recentes, né, que são as insulinas mais concentradas, então a glargina 300 unidades por ml, que as outras normalmente são 100 unidades por ml. E a insulina degludeca, que é a mais recente, que consegue ir liberando tão devagarzinho que ela dura até mais de um dia. Então a gente consegue ter essas moléculas, né, preparadas em laboratório e tudo, mas que tem essa semelhança com a insulina que as pessoas que não têm diabetes autoimune produzem. Essas variações de insulina, senhores ouvintes, você vai ter que ir lá no episódio Endocrinologia Inteligente. A gente vai gravar uma série de episódios sobre os tipos de insulina para poder te orientar melhor. Porque vão ter algumas informações mais técnicas que não cabem nesse programa do Pode Ser Saudável. Lá no Endocrinologia Inteligente, a doutora Fernanda Castro vai esclarecer todas as suas dúvidas e mais um pouquinho. Isso daí. Outro tipo de insulina que a gente tem são as insulinas
que são mais rápidas do que a insulina regular, que aí seriam as insulinas ultra rápidas. Apesar de serem aplicadas também no subcutâneo, elas já começam a agir mais rapidamente e conseguem fazer esse efeito de não deixar a glicose subir quando a pessoa come. Tem até uma piadinha que os blogueiros diabéticos fazem, né? Que a insulina ultra rápida não é tão ultra rápida assim, né? No último congresso que eu fui, eles estavam lançando a insulina inalada, né? Ah. E aí eles falaram, não, gastaram o nome de insulina ultra rápida com a Lispro, com a Lulizina, Asparte, e agora não tem um nome, ultra rápida, né? Pra poder Super colocar, ultra, né? Porque eu, como diabética, né, acho que a primeira impressão que a gente tem da insulina é que ela é uma coisa ruim, né? Porque você vai ter que se furar ali todos os dias quando você recebe o diagnóstico, né? Então você recebe a notícia de que você vai ter que se furar todos os dias ali pra aplicar essa insulina, já que você não produz mais. Mas hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que a insulina, ela é nossa amiga, a amiga do diabético, porque ela te traz vida, realmente. Ela é um líquido que dá vida pra você. Se não existisse a insulina, não teria como a gente sobreviver. Então assim, mas você tem que saber utilizá-la também. E foi o que a Fernanda falou, não é tão ultra rápida assim, né? Tanto que a gente recebe orientação de aplicar uns 15, 20 minutinhos antes de se alimentar pra ela conseguir ter o efeito dela, né? Se fosse ultra rápida, na hora que você estivesse começando a comer, você já poderia aplicar Aplicava ali, né? ali. E teria o efeito instantâneo, né? Rango pra que te quero, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas veem como uma coisa ruim quando você descobre, mas é uma coisa excelente. Ainda bem que ela existe. Tem uma visão também dos diabéticos tipo 2, né? Que acham assim, não, quando eu precisar usar insulina é porque já não tem mais jeito, né? Porque eu já tô acabado. Mas não. Muitas vezes a gente utiliza a insulina, e mesmo em quem tem diabetes tipo 2, para conseguir ajudar a pessoa a dar uma melhorada para depois diminuir a insulina ou para depois passar para os comprimidos. Porque a insulina, ela é muito mais potente do que outros tratamentos. Então, se naquele momento a pessoa tá precisando de insulina, vale a pena abraçar ali aquele tratamento como uma forma mesmo de viver melhor, e depois a gente tenta ir diminuindo a insulina ou trocando. Em alguns casos pode chegar até retirar a insulina? Sim, muitas vezes. Quando a gente consegue utilizar a insulina nos momentos certos, a gente consegue tirar. Agora, o problema que acontece muitas vezes ainda, mas antigamente acontecia muito mais, é porque a pessoa deixava, tá quase morrendo para poder usar a insulina. Entendeu? Então, assim, demorava-se muito para começar a insulina. Hoje em dia, se a gente consegue explicar para o paciente, mostrar que é melhor começar a insulina agora e depois a gente conseguir tirar, do que ficar forçando aí seu organismo, ele não tá dando conta, e aí vai só tendo complicação. E realmente, quando começar a insulina, vai ser porque seu rim já não tá funcionando direito, seu fígado já não tá funcionando direito, então já não tem outra opção. Seu pâncreas já não tá direito, né? O pâncreas já não funciona nada. Então, quando a gente utiliza a insulina pra uma pessoa que tá só transitoriamente, assim, só ficou um períodozinho sem conseguir produzir insulina, a gente consegue recuperar o pâncreas, ele consegue voltar a produzir a insulina própria. Agora, quando a gente espera demais, essas células vão tendo que trabalhar dobrado e acabam morrendo. É como se desse umas férias pro pâncreas. Isso. Assim, olha, produz o quanto de insulina você consegue produzir, volta ao seu ritmo normal, como se o pâncreas estivesse estafado. É, isso mesmo. Entendi. E só lembrando que é no diabetes tipo 2, né? Porque no tipo 1... No tipo 1, a gente não consegue tirar a insulina. A gente pode conseguir diminuir as doses de insulina, diminuir o número de aplicações. Com atividade física e alimentação. Principalmente, né? E, por exemplo, com opções melhores de insulinas mais novas, ou com maior rodízio de aplicação de local de aplicação de insulina. Algumas opções, por exemplo, como a infusão contínua de insulina, que é através da bomba de insulina. A gente consegue melhorar a absorção dessa insulina, a ação dessa insulina. Então, assim, a gente consegue diminuir a quantidade. Mas quem tem diabetes tipo 1 ou outros tipos de diabetes autoimune, ou é um diabético tipo 2, às vezes com mais de 20, 30 anos de diabetes e que às vezes esperou demais, né, para poder começar a insulina, realmente é muito difícil a gente conseguir tirar a insulina. Mas quando a gente consegue acompanhar direitinho e começar a insulina na hora certa, a gente consegue até às vezes tirar em quem ainda produz insulina.
Uma pergunta muito recorrente e já antecipando, né? É um mito. Insulina vicia? Não, gente, a insulina não vicia. Na verdade, a pessoa pode vir a se sentir tão bem que ela vai sentir a necessidade de aplicar a insulina para poder ficar bem, né? Mas a insulina em si não vicia. O que o pessoal costuma pensar de que insulina vicia é porque muitas vezes espera-se tanto para começar a insulina que quando começa não consegue mais tirar. Entendeu? Agora, quando a gente consegue começar essa insulina mais cedo e ajudar o pâncreas, no lugar de só fazer o serviço dele, a gente consegue tirar a insulina mostrando que não vicia. Entendi. Então a insulina só vicia para aquelas pessoas que querem ficar vivas. Para aquelas pessoas que não produzem insulina e querem ficar vivas, então realmente um vício em viver, acho que todo mundo deveria ter, né? Mas até continuando a visão da insulina, você falou de ficar bem, mas a gente também tem aqueles quadros, principalmente no diabetes tipo 1, das hipos e hiper. O excesso e a falta de insulina podem fazer bem ou mal, né? Assim, a gente vai depender do momento que você aplicar essa insulina, da quantidade, porque realmente pode fazer abaixar demais a glicose, né, o açúcar do sangue, ou não conseguir segurar esse aumento da glicose. Então, por isso que é importante ter esse contato bom com os profissionais de saúde, né, com o médico que está te assistindo, para ir controlando essa dose. Porque, né, assim, quem estuda sobre a insulina, quem estuda sobre as medicações, é a melhor pessoa para poder te orientar nas doses. Por mais que cada pessoa tenha um autoconhecimento, saiba assim, não, se eu aplicar toda essa unidade, vai me dar hipoglicemia. Então, assim, na maioria das vezes acerta-se, né, mas muitas vezes não. Então, a gente tem que ter esse papo, né, esse diálogo, assim, dos profissionais de saúde com os pacientes para conseguir chegar numa dosagem melhor de insulina. É isso que eu penso. Tem uma amizade, assim, amizade que eu digo no sentido de paciente profissional mesmo, né? Tem uma boa relação, uma assim, boa né? relação com o seu médico é muito importante, porque assim, ele tem o conhecimento, né, o domínio técnico e você tem a vivência. O que é melhor ali? Os dois juntos, né? É a sua vivência e o conhecimento que ele tem. Então, se ambos conversarem, eu acho que juntos chegam numa relação que seja boa pro tratamento da pessoa. Então, assim, você sempre ouviu o médico e o médico sempre ouviu o paciente também, porque ele tá vivendo aquilo. Então, se ele fala, se eu tomar X unidade, eu vou passar mal, o médico acredita, né? Se você tiver uma boa relação com ele. E aí, a partir disso, ele consegue estipular uma dose que não vai te fazer mal, de acordo com os conhecimentos que ele tem também, né? Então, essa relação, essa confiança que o profissional passa pro paciente é muito importante. E do mesmo modo que o paciente tem que mostrar pro médico que ele confia nele também, né? Então, essa troca é muito válida. E daí, ambos conseguem chegar numa dosagem ideal ali, né? Imagino que a hipo e a hiper têm sintomas, têm sinais que o paciente vai sentir. A hiperglicemia, quais seriam os sinais, até para um ouvinte que tem convivência, né, com um paciente que é diabético, quais seriam os sinais de hiperglicemia? Acho que a Evelyn vai ser a melhor pessoa para poder falar isso, né? Porque ela vive na pele aí. Então, quando eu tô com hiperglicemia, eu bebo muita água. Acho que o primeiro, assim, é beber muita água. Sentir muita sede, né? Sentir muita sede, sentir sede mesmo. Então, assim, você bebe uma garrafinha de água e parece que não matou sua sede. Sua boca fica seca mesmo. E aí, consequentemente, você vai muito no banheiro, né? Fazer xixi. Então, assim, porque você bebeu muita água e seu organismo, ele cria mecanismos pra eliminar aquele açúcar que tá no seu sangue, né? E a urina é um mecanismo que ele cria ali, né? Então, acaba urinando muito. E dependendo do quanto tá a minha glicemia, eu fico meio que falando umas coisas sem nexo, nada assim, a ver. sabe? Eu fico meio fico confusa, meio assim, né? Meio agitada. E muitas das vezes eu fico muito cansada, né? Porque ela falou que a insulina faz com que a glicose entre dentro da célula e te dê energia. Se a glicose tá só ali no sangue, você não tá tendo energia, né? Então você fica meio abatida também, meio fraca. Então, assim, acaba ficando lenta, né? Confusa, traz uma lentidão. Então, assim, são mais esses sintomas. Mas pode ser confundido, né? Então, assim, sempre tá verificando ali na ponta de dedo pra ver se realmente tá hiperglicêmico. Ou porque, por exemplo, uma pessoa pode sentir muita sede quando ela ficou muito tempo sem beber água, quando ela comeu um alimento muito salgado, ou quando ela praticou muita atividade física. Então, não necessariamente sentir muita sede significa que tá com a glicose alta. Pode ser um sinal, né? Mas não necessariamente sempre vai ser, sempre né? vai ser. Esse seria o momento da formiga começar a aparecer no banheiro.
Pensando principalmente em quem não tem aquele diagnóstico, né? Ou isso é um mito? Na semana que eu descobri o diabetes, eu urinava muito, né? E bebia muita água mesmo. Eu amanhecia e no vaso tinha formiga mesmo. Mesmo dando descarga, assim, acabava ficando... Não sei se ficavam restos, né? De urina ou restos de açúcar ali mesmo. Porque provavelmente estava muito alto, né? A glicemia muito alta. Então, assim, apareciam mesmo. Mas, por exemplo, depois do meu diagnóstico, eu não me lembro de estar com hiperglicemia e ter formiga no vaso. Entendi. Então, acho que era porque era muito recorrente, né? Mas também, assim, não precisa desesperar se tem formiga no seu banheiro. Né? Por exemplo, aqui em casa sempre aparece formiga. Só que você vai ver as formigas estão numa roupa, né? Tipo, no suor não sai açúcar. Então não tem por que a formiga tá na roupa. Estão no lixo, né? Ou estão no ralo. Então, assim, não necessariamente a formiga busca só açúcar do xixi, né? No banheiro. Ela busca outros tipos de alimento também. Mas pode ser, né, um indício ali. E assim, uma pessoa também que não tem diabetes, ela também consegue eliminar açúcar na urina. Então, é um mecanismo de defesa mesmo do organismo da gente. Eu tô com excesso de açúcar no sangue aqui e vou botar pra fora. Então assim, você pode ter uma produção aumentada de insulina naquele momento que você come a mais, mas também é uma forma de defesa eliminar, pra você não precisar produzir mais insulina pra poder abaixar a glicose do sangue. Você consegue abaixar a glicose do sangue, assim, né, uma pessoa que não tem diabetes, que não tem problemas de produção de insulina, também consegue eliminar um pouco de açúcar. E quem tem diabetes pode também ter esse mecanismo de defesa, em alguns momentos que a glicose está um pouco mais alta, mas a urina tem um limite. Ela não consegue eliminar pouquinha glicose, quando tá assim, um pouquinho só alta no sangue, e nem quando tá muito alta. Né? Ela tem um limite ali que ela chega no máximo de conseguir eliminar a urina. É um dos mecanismos que o corpo usa, né? A gente tem vários outros mecanismos, tanto para produzir glicose quanto para estimular a produção de insulina ou para mostrar que está com hiperglicemia. Então, assim, a gente tem que também ter uma avaliação não só de um fator, né? Não só de um sintoma ou uma coisa que está acontecendo. Que nem quando... Não é porque você tá sentindo muita sede que você está diabético, né? Sim. Ou que sua glicemia tá alta. Porque muitas das vezes a gente come alguma coisa mais adocicada e o doce mesmo faz a gente sentir muita sede, né? E aí, você bebendo mais água, você vai usar mais o banheiro, né? Então, assim, foi o que ela falou, não dá pra avaliar um sintoma só. Às vezes, eu, como diabética, eu começo a sentir muita sede. Aí fala assim, nossa, minha glicemia já deve estar alta. Aí, quando eu vou medir, tá 150. Pra um diabético é uma glicemia normal, tá? Pra umas pessoas aí que não são, é alterado. Mas pra mim, 150 é uma glicemia normal. Então, assim, eu só estou com sede mesmo. Não tô às com vezes caminhou muito, suou, ou comeu uma coisa mais salgada. Por isso que tem que avaliar todos os sintomas. E pra quem é diabético, verificar na ponta de dedo, né? Porque muitas das vezes pode ser só vontade de beber água mesmo. Então, tem que avaliar tudo, né? E quando a pessoa tá com hiperglicemia, ela vai ter que fazer uso de insulina, né? Ela vai ter que medir ali e aplicar as unidades de insulina necessárias para poder tentar regular. Só que a gente também sabe que algumas pessoas chutam essa quantidade de insulina que elas deveriam tomar e podem gerar a hipoglicemia, que é o outro extremo, né? Voltando a falar, então, de pessoas que têm diabetes e que precisam utilizar a insulina, a gente precisa saber a quantidade. Um exemplo que eu sempre dou para os pacientes é que, assim, para uma pessoa que não tem diabetes, quando a gente vai fazer um teste para avaliar hormônio, sabe, assim, bem específico, a gente aplica 1-2 unidades de insulina e a pessoa já faz hipoglicemia. Então, assim, né, para uma pessoa que tá com, sei lá, 100, 80, vai para 20. Uma criança, no caso, que aí seria por quilo de peso. Mas, por exemplo, uma criança de 20 quilos, a gente já tem que aplicar menos de 2 unidades para ela fazer uma hipoglicemia, estando em jejum. Então, assim, 2 unidades podem ser suficientes para não deixar a glicemia subir, ou para conseguir levar ela de um nível alto para um nível normal. Só que cada um absorve essa insulina de uma forma, metaboliza essa insulina de uma forma. Tem algumas pessoas que o próprio organismo produzem formas de eliminar essa insulina mais rápido. Cada pessoa tem uma dosagem de insulina ideal para corrigir a glicemia ou para não deixar subir a glicemia. Uma forma da gente conseguir fazer essa insulina agir melhor é através da atividade física, através da ingesta de água, né, de líquidos sem açúcar, para conseguir ajudar nessa ação da insulina, para conseguir usar o mínimo de insulina possível. E usando o mínimo de insulina possível, a gente consegue evitar hipoglicemias, por exemplo. Mas também não adianta usar pouquinho e não controlar a glicose. Então, assim, é sempre essa conversa e esse
acompanhamento que a gente tem que ter. A hipoglicemia, ela pode ser gerada pelo excesso de insulina, pode ser gerada por um exercício físico que não estava programado, que não é regular. Às vezes a pessoa perdeu o ônibus, foi a pé para a escola, foi a pé para o trabalho. Naquele dia, o risco dela ter hipoglicemia é maior. Porque se ela aplicou a mesma quantidade de insulina, comeu a mesma coisa, além de gastar mais as reservas de glicose dela, ela vai estar também ajudando a insulina a agir mais rápido, mais fácil. E como que o paciente pode identificar se ele está com hipoglicemia ou não? Geralmente, quando eu tô com hipoglicemia, eu sinto muita tremedeira, começa a suar frio e até em alguns momentos eu perco a noção do que eu tô falando. Na hiper e na hipo. Nos nas dois, duas. né? Por isso que eu falo que os sintomas, às vezes, eles podem ser confundidos. Então, assim, é muito importante fazer a ponta de dedo. Eu que já tenho 15 anos que sou diabética, meu corpo meio que acostumou já, né? Às vezes eu acho que eu tô com hipo e, na verdade, não tô nada. Às vezes eu acho que eu tô com hiper e também não tá. Então, assim, é sempre bom fazer a ponta de dedo, né? Mas, geralmente, quando eu tô com tontura, tremendo e suando frio, é hipoglicemia. Mas temos que verificar, né? Porque pode ser uma falsa hipoglicemia ali, só seu organismo. Às vezes você tá nervosa e começa a tremer, a suar frio. Então, assim, não necessariamente vai ser uma hipoglicemia. E acho legal falar também que nem só os diabéticos têm hipoglicemia, né? As pessoas que não são diabéticas, elas também podem ter. E outra coisa que causa a hipoglicemia é ficar muito tempo sem se alimentar, né? Então, tanto uma pessoa não diabética quanto uma pessoa diabética, se ela ficar muito tempo sem se alimentar, ela pode ter uma hipoglicemia também. E se ela se alimentar errado também, ou numa quantidade não suficiente, ela pode ter uma hipoglicemia? Sim, principalmente o diabético, né? Porque às vezes ele tomou uma dosagem de insulina, não comeu tudo que ele precisava ali, ficou muito tempo sem comer depois, e aí acabou que... Não, eu tava até me referindo a quem não é diabético. Quem não é diabético... Ele teria os mesmos sintomas, por exemplo, né? De tremer, suor frio, tipo, opa, minha pressão baixou, sei lá. As pessoas até confundem, né? Pode até achar que a pressão tá baixa ali, né? E muitas das vezes pode ser uma hipoglicemia que ele tá tendo ali. Na maioria das vezes, essas hipoglicemias em quem não tem diabetes acontecem nos adolescentes, quando tá nesse momento que tá crescendo, que o corpo tá precisando de muita energia para poder gerar o crescimento. Então, aquele adolescente que fica muito tempo sem se alimentar, é quase certeiro que vai ter hipoglicemia. Se ele tá gastando muito, né? Ele não tá com reserva. Toda a reserva tá sendo usada para crescer, para se desenvolver. E ele não come. Então, né? Fica muito tempo sem alimentar, vai ter hipoglicemia. E pode ter esses sintomas. Pode chegar até desmaiar e tudo. Isso por quê? Porque a gente produz insulina, né? A gente consegue manter essa produção de insulina. A gente tem um basalzinho de insulina ali que a gente produz, independente de comer ou não. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode ter também hipoglicemias em quem tá produzindo excesso de insulina por excesso de estímulo alimentar. Então, uma pessoa que come muitos alimentos com açúcar, toma muito refrigerante, come muito pão, muito arroz, muito biscoito, bolacha, tudo que tem muito carboidrato, vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Só que se ele acostuma da pessoa sempre comer aquilo, o basal de insulina dele vai ficar mais alto. Então, um dia que ela não comer aquela quantidade ou que ela estimular um pouco mais o pâncreas, vai ficar excesso de insulina. O corpo vai acusar ali e vai... Opa, tem alguma coisa errada. Aí vai dar esse sintoma de hipoglicemia, né? A pessoa vai ter uma hipoglicemia. Só que para controlar isso, a gente precisa que ela perceba que tem que ter uma alimentação mais saudável, que tem que fazer atividade física, para o próprio corpo ir regulando esse... Outra vez, né, o termômetro aí, só que dessa vez de insulina, para conseguir voltar ao basal, né, assim, conseguir voltar aquele mínimo de produção de insulina para o normal. E seria perigoso, mantendo esse pensamento do corpo produzir muita insulina, dele entrar numa dieta restritiva... De repente, falar assim, caramba, tipo, o corpo vai continuar produzindo insulina, porque ninguém informou pro pâncreas que não vai, o cérebro não comunicou com o pâncreas. E ele vai parar de comer, né? Pô, seria perigoso pro paciente ou pro próprio pâncreas continuar produzindo insulina sem ter onde gastar essa insulina? Sem ter a glicose, né, para poder colocar para dentro da célula como energia. Então, assim, é perigoso, mas o corpo, ele tem mecanismos de regular isso. Então, assim, ele consegue dar uma sacudida ali no pâncreas, ó, para de produzir insulina agora que não tá dando não, que eu não tô conseguindo produzir glicose, né? Então, assim, é menos perigoso do que uma pessoa que aplicou insulina, né? Porque a pessoa que aplicou insulina, a insulina vai estar ali no sangue, na gordurinha, vai estar sendo reabsorvida e não vai conseguir ser inibida. Agora, é arriscado, pode acontecer até de perder a consciência, mesmo numa pessoa que não aplicou insulina, a pessoa que tá produzindo muita insulina.
acontecendo. Então, por isso que o ideal é procurar ajuda para ir regulando essas coisas aos poucos, né? Procurar ajuda de profissionais de saúde. Entendi. E não ficar lendo, não ficar fazendo tudo que você lê na internet, né? Então, assim, quem quer mudar muito rápido de hábito, né? Acaba fazendo dieta maluca, acaba se matriculando na academia e morrendo lá, né? Indo todo dia. E sofre no começo, assim, e aí tenta mudar muito rápido, né? E sabe que isso não vai virar uma constância. Então, esse é um problema. Então, que nem naquele episódio que a gente gravou do poder do hábito, né? Aham. Literalmente, você tem que fazer daquilo um hábito. Então, você tem que começar aos poucos pra conseguir fazer seu corpo se adaptar àquilo. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Ele se adapta muito fácil. Mas você tem que ser consistente também, né? Consistente é a palavra, né? Eu e Nando, a gente vira e mexe, fica repetindo, né? Tipo, o segredo ali seria a consistência do dia a dia. A gente vai gravar até um episódio com um mestre de karatê sobre essa disciplina, sobre como que é fazer atividade física para buscar uma vida saudável, como que é praticar uma luta para buscar a vida saudável, mesmo para quem não quer ser lutador, né? Como que isso pode melhorar e pode ser uma atividade física diferente do que ir pra academia, ficar levantando ferro, levantando peso, assim como a gente pretende gravar um de balé e de outros esportes, para mostrar pro ouvinte que, olha, eu não preciso ir pra academia, eu não preciso ir pra um lugar fechado para praticar uma atividade física, sob orientação. Voltando à ideia da dieta, você comentou em algum episódio pra trás, quando você tá com hipoglicemia, você tem vontade de comer o reboco da parede, né? Como que funciona bem essa hipoglicemia e esse reboco na parede aí? Então, eu vou falar como diabética, né? Uma experiência que eu tenho. Eu acredito que os diabéticos que vão me ouvir, eles vão concordar comigo. Antigamente, eu pensava que assim, opa, hipoglicemia, que legal, vou poder comer meu docinho. Agora eu não penso mais isso, porque é uma sensação muito ruim. Por exemplo, quando eu acordo com hipoglicemia, parece que eu fico com hipoglicemia o dia inteiro. Parece que eu levo um murro na cara e fico cansada, sabe? Abatida. Então eu não gosto disso. E aí o que você faz? Quando você se sente desse jeito, você quer que acabe logo esse sentimento que você tá tendo, né? Esses sintomas que você tá tendo. E aí o que você pensa em fazer? Comer tudo que vem pela frente. Porque como que vai subir sua glicemia? Comendo. Mas aí você quer que aquilo acabe muito rápido, né? O mundo acaba em comida, né? Exatamente. Então, assim, você acaba comendo e nem pensa que o alimento, ele demora um tempo pra agir ali no seu organismo. E dependendo do que você come, nem é certo comer na hora da hipoglicemia, né? Então, assim, às vezes você come um chocolate que tem muita gordura, vai demorar pra subir sua glicemia. Aí você vai achar que aquilo ali não foi suficiente, vai querer comer mais. E vai comendo mais, e cada vez mais. E aí, passa um tempo, sua glicemia tá lá em 500, né? Então, assim, é natural do diabético bater esse desespero, né? De querer acabar logo com aquilo que você tá sentindo. E é natural você querer comer tudo que você vê pela frente. Então, assim, tira a comida da frente do diabético. Senão... Tem uma compulsão ali, vamos comer. Mesmo, exatamente. Mas aí pra não acontecer isso, né, da pessoa ficar sentindo mal muito tempo, é ingerir alguma coisa de açúcar instantâneo mesmo, né? Então, ou jogar uns 3 pacotinhos daqueles de açúcar de lanchonete, né, de 5 gramas ali. Joga 3 pacotinhos de açúcar na boca, ou uma colher bem cheia de açúcar, num pouquinho de água, mistura ali e bebe. Ou 200 ml de refrigerante, ou de suco comum, refrigerante comum, né, que tem açúcar. Então, naquele momento, você precisa de alguma coisa que tem um açúcar rápido, pra você melhorar rápido, e aí você conseguir esperar os 15 minutos, né, que tem a regrinha dos 15 pra hipoglicemia, que é você comer 15 gramas de carboidrato, e daí 15 minutos você medir a glicemia de novo, pra ver se já subiu. Agora, dificilmente a pessoa consegue comer só as 15 gramas de carboidrato se não tiver, né, assim, um autocontrole, um açúcar mais rápido. Porque se realmente comer chocolate, vai demorar muito mais do que 15 minutos pra poder fazer efeito. Mas eu acho que falta essa informação de dizer que são 15 gramas de açúcar rápido, entendeu? Porque se você fala 15 gramas de açúcar, eu posso comer meio pão francês, entendeu? Porque tem 15 gramas de carboidrato em meio pão francês. Mas aí você coloca um queijo dentro, você coloca um requeijão, uma manteiga,
que vai impedir com que suba tão rápido assim sua glicemia. Então, se você passa a informação correta para o paciente, ele abre os olhos e muitas das vezes ele consegue controlar essa ingesta dele. Então, você tendo a informação correta, que são 15 gramas de carboidratos rápidos, né, de açúcar mesmo, então pode ser açúcar, bala, refrigerante comum, que nem ela falou, você consegue ver que em 15 minutos sua glicemia sobe e aí você pode fazer o seu lanche sem essa compulsão aí. Você come um lanche da maneira que você comeria se não tivesse com hipoglicemia, né? Só um asterisco pro ouvinte, quando a gente tá falando de hipoglicemia, não é necessariamente quando a glicemia tá baixando, né? Quando você tá lá em 90, você tava em 120, tá em 90, daqui a pouco você tá em 80, beleza, nesse momento aí você come um pão francês com queijo, pra você regular a glicemia. Isso. A gente tá falando aqui quando você já tá lá em 70, 60, indo pra 50, aí você, opa, não, peraí que um pão francês não vai resolver. Isso. A gente tem as classificações de níveis de hipoglicemia, né? Um nível, assim, que costuma dar sintoma é quando já tá abaixo de 54. Por mais que o aparelhinho, às vezes, possa variar um pouco, às vezes mostrar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas normalmente os sintomas acontecem quando já tá abaixo desse valor. E aí tem que ser esses 15 gramas de carboidrato rápido, né? De açúcar rápido, de glicose mesmo. E aí a gente tem várias formas. Tem essas que a gente falou e tem também, por exemplo, uns sachêzinhos de glicose. Não é sachê que o pessoal usa quando tá andando de bicicleta, né? Não é maltodextrina. É sachê de glicose mesmo. Ou mel mesmo, Aquele né? sachêzinho de mel, você sabe quantos gramas tem? Bem pouquinho. faz Acho que tem que ser Acho pelo que tem menos que uns ser 3 ou 4. É. Só que o mel também não é tão bom quanto o açúcar, né? O melhor ainda é o açúcar ou o Glinstan, que é aquele líquidozinho, tipo como se fosse um melzinho, mas só de açúcar, sem a frutose. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que a pessoa não precisa querer ter hipoglicemia pra comer um doce, pra comer um chocolate. Eu ia falar isso. Ela pode comer um chocolate, ela pode comer um doce. Se não for com tanta frequência, não vai gerar prejuízo pra ela. Agora, se ela quiser comer um doce todo dia, ela tem que aplicar a insulina de acordo com aquele doce. Só que aí ela vai ter que saber das consequências. Porque se a gente tá comendo doce, né, como qualquer pessoa, se come doce todo dia, chocolate todo dia, vai ganhar peso, né? Assim, uma pessoa que tem diabetes e que coma esse doce vai ter que aplicar mais insulina, e aí esse doce, esse chocolate vai ser guardado ali na barriguinha, né? Então, vai ser usado como energia e se for em excesso, vai ser acumulado ali, né, armazenado. E eu acho que você deve ouvir bastante isso de pacientes que passam a tomar insulina. Eles falam que eles começam a engordar depois que tomam a insulina, né? Que tudo é culpa da insulina. Mas a gente sabe que não é culpa da insulina. A culpa é do que você come ali, porque daí você tem que tomar mais insulina e aí, consequentemente, você vai engordar. Mas não é a coitada da insulina que tá te fazendo engordar. É o que você tá comendo em excesso ali, né? Que faz com que você tenha que tomar mais insulina. Então, assim, tomar cuidado pra não vilanizar tanto essa insulina aí, coitada, né? Nem tem culpa da história e leva toda a culpa. Então, gente, resumindo, a insulina não vicia, não causa dependência. A insulina não é a culpada do ganho de peso, né? Então, assim, tudo isso vai depender dos nossos hábitos, das nossas opções, dos profissionais de saúde que estão te auxiliando aí, né? Que estão cuidando de você, do conhecimento que eles têm, pra conseguir te ajudar realmente a ser mais saudável, mesmo tendo diabetes. E ela ainda salva vidas, né? Pois é, a insulina é muito importante para quem não produz, porque ela vai ajudar a pessoa a viver. Se uma pessoa que não produz insulina não toma insulina, não aplica a insulina, o corpo não entende que não tá conseguindo energia por falta de insulina, ou até entende, mas não tem como produzir, né? Então ele vai tentando produzir energia de outra forma. Então ele vai quebrando músculo, vai quebrando gordura, vai atrapalhando o crescimento, por exemplo, de crianças. Então, assim, tem que controlar essa glicemia. Não pode deixar para lá uma glicemia alta e falar assim, não, vai, uma hora melhora, né? Não vai acontecer isso, né? Assim, chega um certo momento que, por mais que você faça a sua parte, digamos assim, né, de ter hábitos saudáveis, algumas pessoas vão precisar usar a insulina do mesmo jeito. Agora, se você fizer a sua parte, fica mais fácil dessa insulina funcionar. Você consegue usar uma dose menor, ter menos risco de hipoglicemia, por exemplo. Então, a gente tem que ter esses vários fatores, né? A gente estava falando da quantidade de insulina, né? Tanto para hipo quanto quando está em hiper. Como que o paciente ele descobre o quanto de insulina ele tem que aplicar? Ele tem uma calculadora mágica ali, ele conta as estrelas e chuta. Como que funciona isso na realidade do paciente, no dia a dia do diabético? Como que vocês
sabem quantas unidades tem que utilizar? Então, existe, na parte da alimentação, existe uma estratégia que se chama contagem de carboidratos. Por que contagem de carboidratos, né? Primeiro, o carboidrato é o nutriente que mais impacta na glicemia do diabético. Então, quase que 100% do carboidrato que você come vira açúcar no sangue. Vai subir sua glicemia de qualquer jeito. E como que a gente consegue melhorar esse impacto do carboidrato? Cortando o carboidrato? Tirando da sua vida? Não tem como, né? Porque a gente sabe que o carboidrato é muito importante para todas as pessoas e que se a gente não consome carboidrato, o organismo vai lá e faz uma glicose a partir de outros meios ali no organismo. Ou seja, ele é muito importante, né? Porque se o organismo tem esses mecanismos, é porque realmente ele é necessário, ele precisa né? daquilo. Então, a pessoa faz o seguinte, ela começa a contar os carboidratos que ela está consumindo, né, em gramas, então, durante uma refeição, e a partir disso, junto com o médico, que estabelece um valor de unidade de insulina para cobrir aquela quantidade de carboidrato que a pessoa está consumindo, ela consegue ter doses mais certeiras. Então, ela consegue aplicar uma quantidade de insulina melhor para aquela quantidade de comida que você está comendo. Então, isso evita casos de hiperglicemia e de hipoglicemia também. Só que, assim, vale lembrar que é uma estratégia maravilhosa, que traz muita liberdade para o indivíduo. Então, assim, se ele vai numa festa de aniversário, ele pode comer um bolo comum, ele pode tomar um copo de refrigerante, se ele fizer a contagem e aplicar a insulina, porque não adianta nada só fazer contagem e não aplicar a insulina, né? Mas também tem o ponto negativo, que é, às vezes o indivíduo ele fica tão livre, né? Ele fica tão liberto disso, que ele começa a querer comer diferente todos os dias. Então, ele transgride muito essa alimentação saudável que ele tem e ganha peso. Porque ele tá tomando insulina em excesso e ganha o peso. Não por culpa da insulina, mas pelo que ele tá se alimentando ali. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que a contagem é muito importante, mas manter uma alimentação saudável também é. E muita gente acha assim, não, eu tô com hipoglicemia, então não vou tomar nada de insulina. Mas não é assim, né? O que eu recomendo para os meus pacientes é diminuir, por exemplo, 2 unidades daquela dosagem, mas aplicar a insulina do mesmo jeito. Por quê? Porque você vai comer, né? E a insulina vai demorar um pouquinho para fazer efeito. Então, o tempo que você aplicar a insulina, comer, até ela fazer efeito, a glicose já está normal, né? Então, vai só mantê-la normal. Agora, em alguns casos, a gente tem indicação realmente de mudança de dose, mas aí isso é junto com o médico, né? Que vai determinar as dosagens ideais para cada momento, as dosagens para contagem de carboidrato, né? E a gente tem uns cálculos que a gente faz e a partir do peso do paciente, a partir da idade, a partir do que ele gosta de comer, por exemplo, né? A gente vai ter esses cálculos e o ideal é ter sempre esse ajuste fino periódico. Então, por exemplo, uma forma que eu consegui que muitos pacientes aderissem à contagem de carboidrato, alguns até sem saber contar carboidrato ainda, foi um aplicativo que a pessoa registra lá quanto que tá a glicemia dela, o que ela comeu, e a partir de cálculos que o aplicativo faz, baseado nos dados que eu coloco lá, de cada paciente, ele calcula e mostra pro paciente quantas unidades de insulina ele tem que aplicar. Só que nem sempre vai ser 100% certo. Por quê? Porque a gente tem que ter esse acompanhamento para ir regulando, para ir vendo, não, essa vez deu certo, essa vez não deu. Ou, o que aconteceu aqui, que tava dando certo e agora não tá dando mais? Não, foi porque eu comecei a fazer uma atividade física diferente, comecei a ir a pé para estudar. Então, assim, a gente tem que ter esse contato para conseguir melhorar essa ação da insulina e evitar hipoglicemias, evitar hiperglicemias. E principalmente aplicar a insulina, que a maioria chama insulina de correção, né, que é a insulina rápida, ultra rápida, antes de comer, para a insulina ir junto com a comida, né? Então, a comida vai fazendo a glicose subir, a insulina vai segurando essa glicose. Porque se a gente sempre espera a glicose subir para poder orientar a aplicar a insulina, né, ou a pessoa esperar a glicose subir para poder aplicar a insulina, vai ficar uma gangorra, né? Hora alta, hora baixa, hora alta, e isso é muito perigoso. Vira uma montanha russa, né? E também é legal ter esse acompanhamento periódico, né? Tanto com o endocrinologista quanto com o nutricionista, porque os alimentos, eles podem agir de formas diferentes no organismo de cada pessoa. Então, às vezes, um alimento que eu comi e não subiu tanto a minha glicemia, num outro paciente, pode ser que tenha um impacto muito maior. Então, isso é o paciente, junto com o endocrinologista, junto com o nutricionista, que vai percebendo. Que é assim, nossa, todo dia eu tô comendo isso, eu tô fazendo contagem e minha glicemia tá dando tudo errado. Tá super alta, não tô conseguindo. O que será que é? Então, junto com o paciente ali, você consegue falar assim, você tá comendo todo dia isso? Tô.
então será que não é esse alimento que tá agindo de uma forma diferente? É legal esse acompanhamento, as pessoas anotarem o que elas comem também, pra gente ter noção se às vezes é o alimento mesmo que tá agindo de uma maneira diferente no organismo dela. E isso o diabético, ele conhece muito, né? Quem melhor do que o diabético pra conhecer o que acontece com ele? Ele mesmo, né? Então, a pessoa ficando atenta a esses detalhes, fica muito mais fácil de... Ajudar o profissional de saúde a te ajudar. A te ajudar, exatamente. Autoconhecimento de novo, né? Já brinquei, já falei, qualquer dia a gente faz isso. A gente muda o nome do programa pra autoconhecimento. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E qual seria a nossa mensagem final para os nossos ouvintes? Uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui é que, assim, no início, principalmente, a gente estava falando meio misturado de quem tem diabetes, de quem não tem diabetes. Então, resumindo, né? Vamos resumir aqui para ficar mais claro. Boa. Quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina. Pode até voltar a produzir um pouquinho de insulina na primeira fase ali, assim que controla o diabetes, volta a produzir, mas a tendência é que depois pare de produzir e precise de várias aplicações de insulina por dia. Ou uma pessoa que tem diabetes tipo 2 e já tem muitos anos de diabetes, já forçou muito o pâncreas ali, ele já não consegue produzir insulina. Então, essas pessoas que não produzem insulina precisam aplicar insulina, né? Assim, não vai ter outro tratamento melhor, digamos assim, né, do que a insulina. A gente pode associar outras medicações, pode associar atividade física, alimentação mais saudável, mas vai precisar de insulina. Então, a pessoa não produz insulina, vai precisar aplicar insulina. Quem tem diabetes tipo 2 no início ou que conseguiu controlar essa glicemia ao longo da vida e não depende 100% de insulina, por exemplo, vai precisar manter também os hábitos saudáveis, só que vai precisar aplicar a insulina, vai precisar tomar as medicações, mas ainda consegue produzir um pouco de insulina. E quem não tem diabetes, o normal, né, seria numa pessoa que faz alguma atividade física regular ou que o trabalho demanda uma atividade braçal, uma pessoa que consegue comer um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de verdura, um pouquinho de legume, um pouquinho de leite, um pouquinho de carne, né, consegue equilibrar bem a alimentação, ela vai produzir insulina normalmente, vai produzir insulina para conseguir pegar essa energia que ela comeu e guardar ali nas células ou usar como forma de energia para o organismo funcionar. Se ela ou fica muito tempo sem alimentar, principalmente em momentos da vida como a adolescência ou como uma pessoa idosa, vai faltar glicose, né? Então, assim, a insulina que vai produzir pode gerar, mesmo sendo pouquinha, pode gerar uma hipoglicemia. Ou algumas pessoas que exageram em momentos específicos, pode fazer subir a glicose, porque o pâncreas não está acostumado em produzir aquela quantidade excessiva de insulina. Agora, o que mais tem acontecido são pessoas que exageram frequentemente, né, comem em excesso regularmente e às vezes optam por alimentos que têm mais açúcar, que têm mais carboidrato, às vezes ingerem excesso de bebida alcoólica. Então, assim, forçam, o pâncreas tem que trabalhar dobrado ali direto, então ele acostuma a produzir muita insulina. E aí essa pessoa, o basal de insulina dela, o que ela produz mesmo sem comer, já fica mais alto. Então, uma vez ou outra que ela comer um pouco menos, ou que ela esforçar um pouco mais, tanto com atividade física, quanto quando ela exagera na alimentação em períodos, exagera mais ainda, né? Em períodos específicos, pode gerar hipoglicemia. E você, minha Nutri? Primeiro de tudo, insulina não é vilã. Ela salva vidas. Então, ela tem que ser sua amiga. Você tem que saber utilizá-la. E da mesma maneira que a comida também pode ser a vilã em certos momentos, como ela pode ser uma auxiliadora, né? E não deixar pra comer seu docinho só na hipoglicemia, né? Comer de vez em quando pra matar a vontade e tomar insulina, que ela é muito importante pra gente, né? E pra quem quer ter um controle melhor, pra evitar esses episódios de hipo e hiperglicemia, sendo principalmente diabéticos, né? Podem fazer a contagem de carboidratos, que é um excelente auxiliador aí no tratamento, um dos pilares para o tratamento do diabetes. E já está na lista de episódios para gravação, nosso episódio sobre contagem de carboidratos e leitura de rótulos. É só a gente agendar aquele horário e conversar com os empresários aí para acertar o momento do cachê, do passe.
E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, Facebook, Instagram. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muito obrigado, senhores ouvintes. Mais de 5.000 ouvintes já estão nesse universo saudável com a gente. E mandem para nós aquela sua foto praticando atividade física. Marca a hashtag qual a sua desculpa de hoje, pra gente transformar esse mundo num lugar mais saudável, mais ativo, uma prática de atividade física melhor. Algumas pessoas já estão mandando e isso está sendo muito gratificante para elas e pra gente. Mandando ou postando e marcando a iniciativa saudável, né? Sim. Melhor ainda. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.